Oi, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de amamentação? Acho que o segundo maior desafio da vida de uma mulher, né? O primeiro desafio é parir e o segundo é amamentar. Porque aí depois que o neném nasce, você já sofreu toda aquela dor, você precisa amamentar aquele serzinho, né? Então é muito difícil. Para algumas mulheres é a parte mais desafiadora, porque realmente algumas que não são nascidas de bumbum virado para a lua sofrem. Eu sofri 3 vezes. Então, vou falar um pouquinho de tudo que eu passei, dar uma pincelada e depois eu gravo vídeos falando sobre desmame e tudo mais. Eu tenho 3 filhos. O João Pedro, que tá com 5 anos, mamou 2 anos e 3 meses, mais ou menos. A Giovana, que tá com 2 anos, mamou 1 ano e meio. E o Guilherme tá com 4 meses, mamando em livre demanda, tranquilão, tudo beleza. O que eu quero aproveitar nesse vídeo é falar um pouquinho de como é que a gente faz para a mãe que trabalha fora, né? Como que ela consegue manter essa amamentação? Porque a maioria das mães recorre à fórmula, acaba diminuindo a amamentação quando volta a trabalhar e aí vai deixando de estimular e acaba que o leite vai realmente diminuindo e acaba desmamando o bebê. E também tem a questão da confusão de bicos e etc. Como que eu faço, né? Com o João Pedro, eu voltei a trabalhar, ele estava com 4 meses e meio. Eu tirei a licença de 4 meses e mais 2 semanas de manutenção da amamentação, né? Que o pediatra me deu. E aí eu tirei. Só que com o João eu tirava o leite, eu comecei a tirar o leite com a bombinha. Eu comprei uma bombinha elétrica, isso é importante. Eu comprei uma bombinha elétrica. Existem bombinhas manuais boas, eu já vi, tenho amigas que usaram e recomendam. Eu nunca usei, porque desde o começo o meu obstetra falou: compra uma bombinha elétrica XYZ, aproveita que você vai fazer um enxoval fora e traz essa bombinha. Traz uma que é a pilha, que nananana, que dá pra você levar pro trabalho. Show de bola. Comprei, usei com o João. Comecei a usar na minha primeira mastite com o João, porque eu tive várias mastites. Com o João eu tive 3 episódios de mastite. Então, porque eu tenho hiperlactação, também tem esse detalhe, né? E o que é hiperlactação? Hiperlactação é a produção excessiva, acima do normal, do leite materno, né? Aí eu tive mastites e aí a primeira mastite eu comecei a usar a bombinha, que não é indicado, tá? Depois eu explico, mas na época eu não tinha muita noção, não tinha muita informação, não tinha pesquisado muito a respeito. Usei a bombinha porque meu peito estava doendo pra caramba e o João foi uma fase de dente, ele tava em greve, enfim, foi muito difícil. Comecei a usar. O que aconteceu? Estimulou mais. E aí produziu mais leite. E aí eu tive mais problema. Tive que tomar antibiótico e tudo mais. Mas vamos voltar para a parte voltando ao trabalho e como manter a amamentação. Eu comecei depois que passou a mastite tudo, eu comecei a ordenhar o leite em alguns horários de algumas mamadas certinhas, no lado certinho, porque quem amamenta sabe que tem técnica para amamentação, sabe que você tem que dar o mesmo seio por 3 horas, né? E aí você vai trocando, que é para você poder ter o tempo da produção dos 2 lados igual, e enfim. E o bebê também mamar os 3 tipos de leite, tá bem hidratado, com vitamina e também poder ganhar peso da forma correta para mamar o leite posterior, que é mais gordinho. E, enfim. Aí eu comecei a fazer isso. Eu ia voltar a trabalhar, ele tava com 3 meses, e eu comecei a tirar o leite nos horários das mamadas dele. Bebia bastante água e tirava o leite nos horários das mamadas. Deu certo, começa com um pouquinho, geralmente é normal, foi tipo 20 ml, 30 ml, porque vai saindo pouco até que você consegue acostumar o seio a isso e você consegue tirar mais. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu já tava tirando 150 ml de cada lado em cada ordenha. Então era bastante leite, mas como eu disse, eu tenho hiperlactação. E aí eu tirava, eu andava com a minha bolsinha térmica, e aí eu tirava o leite na empresa, e dentro da minha bolsinha térmica eu tenho gelo artificial, e aí eu já
punha o potinho ali dentro e ele mantinha a temperatura. Foi excelente, foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar do João não tomar meu leite congelado de jeito nenhum até 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu mandava pra escola, porque ele entrou na escola com 1 ano, eu mandava congelado pra escola, eu mandava pra todos os lugares onde ele ia. Tinha na minha sogra, tinha na minha mãe, tinha na casa de uma amiga minha que me ajudava a ficar com ele de vez em quando. E ele não tomava, porque ele não aceitava na colher, não aceitava no copo, não aceitava de jeito nenhum, na seringa. Não tinha que fizesse ele tomar leite sem que fosse direto do seio. A gente passou uma fase difícil porque ele fez greve geral de tomar leite, de comer, logo que eu voltei a trabalhar. E aí depois ele foi, porque ele sentiu fome, né? E aí ele foi voltando e se adaptando à alimentação. A Gigi, eu também voltei a trabalhar, a Gigi já tinha 5 meses, porque eu tinha férias também, uns dias de férias, então eu emendei tudo, tirei tudo que eu pude, então ela tinha 5 meses quando eu voltei a trabalhar. Eu também tirava leite na bombinha, só que durou pouco tirar o leite na bombinha no trabalho. O que eu fazia? A Gigi, ela mamava menos do que o João. Então, mesmo eu tendo hiperlactação, o seio foi acostumando, meu organismo acostumou a não produzir o leite durante o dia. Então, meu seio não enchia no horário que eu estava trabalhando. E até, inclusive, mudei de emprego amamentando ela e pauleira, loucura, assim. Só que dava o horário da noite, que era o horário dela mamar. Às vezes eu tava em reunião e o peitão cheio, então eu carregava minha bombinha anyway. Também tirava aproximadamente 150, 180 ml de cada seio nas ordenhas. Carregava minha frasqueirinha com gelinho artificial, os potinhos, mesma bombinha que eu usei com o João, elétrica, que funciona a pilha também, ela é portátil, muito boa. E deu super certo. Então, meu seio não enchia durante o dia. E aí, eu punha os potinhos da Gigi no freezer. A Gigi tomava super bem o leite dela no copo. Ela não tomava na mamadeira, ela só tomava no copo. A Gigi não é a favor de mamadeira, nunca foi. Nem mamadeira, nem chupeta, nem nada. Aí, quando ela tava com 1 ano e 4 meses, eu descobri que eu tava grávida. Aí foi toda a história, todo o perrengue da gravidez do Gui, que não foi planejada. Eu não tava tomando vitamina nem nada, porque eu não tava planejando engravidar. E aí na segunda consulta de pré-natal, meu obstetra, ele me acompanha já há mais de 10 anos, né? E ele já fez toda a pesquisa genética, todos os exames, ele já conhece tudo. Então, ele falou, olha, você vai ter que tomar determinado remédio, que é pra evitar que o seu organismo ataque a placenta, o bebê, enfim, para evitar um aborto. Então, a gente vai ter que parar a amamentação o quanto antes, porque esse remédio passa uma grande quantidade para o leite materno e vai pôr a Giovanna em risco. Parei de amamentar, ele me deu 2 semanas. Eu parei de amamentar em 2 semanas. Foi a pior coisa da minha vida, porque ela ainda estava mamando super bem, eu não tinha começado o desmame dela ainda, apesar de não tá produzindo mais tanto leite durante o dia, ela mamava muito bem à noite para dormir, uma vez na madrugada, às 3 da manhã mais ou menos, e uma vez às 6 da manhã. E tava tudo ótimo, ela amava mamar, eu amava amamentar, eu sempre gostei muito de amamentar. Então foi super traumático para mim e para ela. Ela tem uma hérnia que ela ganhou de tanto que ela chorou. Não tinha consolo, porque eu abraçava e a gente chorava junto. Então foi muito difícil. E aí eu parei de amamentar. O Gui ainda tá mamando, tá com 4 meses, tá em livre demanda, mas eu volto a trabalhar daqui 26 dias mais ou menos. Mas com ele eu planejei diferente. Eu arrisquei. Algumas defensoras da amamentação vão me crucificar, mas ele toma mamadeira. Ele toma no meu leite na mamadeira. Mas ele mama bem no seio também, não teve confusão de bico. É raro, não sou a favor disso, mas pra mim foi necessário para que eu não tivesse trabalho quando eu voltasse a trabalhar em relação à alimentação dele, justamente porque eu fiquei muito traumatizada com o João. E aí eu, desde da primeira semana do Gui, eu já ordenhava leite. Porque ele tinha que tomar um pozinho diluído no leite materno,
em 30 ml de leite materno ele tinha que tomar todo dia para cólica, que era um probiótico. E aí eu aproveitei que ele tinha que tomar isso para já colocar esses 30 ml na mamadeira e fazer ele tomar todo dia para ele não perder o hábito e eu poder voltar a trabalhar tranquila. Deu certo. Eu tenho um bom estoque no freezer, porque eu acabei, hoje ele já mama 160 ml de uma vez na mamadeirinha dele. Ele já tá comendo também, mesmo com 4 meses, vai fazer 5 meses daqui 2 dias. A gente antecipou a introdução alimentar também como forma de prolongamento da amamentação, porque aí eu reduzo as mamadeiras que eu ofereço para ele no dia e reduzo a chance dele ter uma confusão de bicos. E isso também tudo alinhado com a nutricionista, tudo alinhado com o pediatra. Cada um tem que fazer aquilo que for bom para si. Eu tô dizendo que eu fiz o que funciona para mim. Ele tá super bem, eu tô, não essa semana, na próxima semana eu já vou começar o ritmo como se eu estivesse trabalhando, então eu já vou amamentar ele só nos horários que eu estaria em casa, e nos horários que eu não estaria em casa, eu vou tirar na bombinha, mesma bombinha do João, não comprei bombinha nova, é a mesma bombinha, só troco os acessórios dela, a mangueira, o bocal e tudo mais, mas os potinhos são os mesmos, o resto é tudo mesmo. Eu congelo em potinho de vidro, existem algumas lojas especializadas, eu compro os potinhos de vidro com tampa plástica e eu congelo nesses potinhos no freezer. Eu uso gelo artificial para transporte do leite materno. Eu tô usando bombinha elétrica, como sempre usei, e tem dado bem certo. Eu tento consumir o máximo de água possível dentro das minhas possibilidades, né? No dia, eu sinto muita sede porque o Gui mama super bem. Ele toma, assim, normalmente 2 mamadeiras no dia. Porque uma mamadeira geralmente é no horário que eu tô na academia e outra mamadeira é depois, na hora da soneca da tarde. Porque aí a babá que faz ele dormir ele mama antes de dormir. Que é logo depois do lanchinho da tarde, né? Ou após o almoço, enfim. Que ele toma um pouquinho também, porque ele mama, então ele não bebe água. Ele toma leite materno. E é isso, gente. Assim, não é fácil manter a amamentação. Quando eu tô em casa, nos horários que eu sei que eu vou estar em casa sempre, ou na maioria das vezes, é mamar em livre demanda. De madrugada, mama em livre demanda. Hoje o Gui já tá no quarto dele com o João, já dorme lá, eu já tirei do meu quarto, eu ainda mantenho o bercinho dele aqui do meu lado da cama, porque às vezes tá doentinho, tá resfriado, ou eu preciso observar alguma coisa na madrugada, essa fase dos dentes que é chata, então eu mantenho o bercinho aqui, porque quando eu preciso eu ponho ele aqui, mas o normal, em condições normais de temperatura e pressão, o berço dele no quarto dele, pra ele já se acostumar. E ele é muito bonzinho, dorme super bem à noite, mama cerca de 2 vezes na madrugada, e a gente tá tocando. Eu espero conseguir manter também a amamentação dele. Quem precisar de mais dica, alguma coisa específica, se eu tomo alguma vitamina, algum remédio, alguma coisa, pode mandar mensagem que eu respondo, tá? Pode mandar pergunta que eu respondo. E é isso, vamos seguir em frente. Ele está nas papinhas, ainda não tem carboidrato nas papinhas dele. E não tem proteína também. Por enquanto ele tá só nos legumes. São 3 legumes peneirados e that's all, assim. E ele tá comendo bem. Semana que vem eu já começo a colocar carninha. E aí depois entra carboidrato. Quando tiver faltando uma semana pra eu voltar a trabalhar, a gente entra com carboidrato também, pra papinha dar uma sustentada maior nele. Ele come super bem, ele aceitou todas as frutas que a gente ofereceu até agora. Ele ama pera, ama banana, ama maçã. Não comeu mamão ainda, mas vai comer. E seguimos em frente. Que dê tudo certo para quem tá precisando aí de algumas dicas ou de uma força para manter. É possível manter sem fórmula, só que você precisa se planejar. Precisa ter uma boa bombinha, precisa ser organizada, ter os seus horários muito bem definidos. Se não consegue gravar os horários, põe no despertador, pede licença, vai no cantinho que você tiver na empresa para ordenha. Algumas mães falam, mas eu não quero tirar no banheiro porque tem muita bactéria, biriri, bororó. As leis
da Organização Mundial de Saúde, as normas da Organização Mundial de Saúde são diferentes das normas brasileiras de saúde. Se você é totalmente contra tirar o leite no banheiro, não tire o leite no banheiro. Tire em outro lugar. Arrume em outro lugar, uma sala fechada, um lugar isolado e tira lá o seu leite e ok. Não tem onde tirar? Tira no carro. Eu já tirei no carro. Na marginal. Parei o carro na marginal pra tirar, porque eu saí de uma reunião muito tarde, meu peito estava explodindo, já estava com caroço, doente, já estava com febre. Parei o carro na marginal, saquei a bombinha e resolvi o problema. Eu já tirei no banheiro. Sim, de empresa. Sim. Do João, se eu não me engano. Eles não são prematuros, eles não eram prematuros, eles já eram grandes, eles mamam bem, eles são saudáveis. E eu não me incomodei com isso. E eles nunca ficaram doentes por causa disso. Lógico, lavando as mãos, eu higienizava muito bem todo o material que eu ia usar. Eu sempre fervi tudo antes de levar o kit. Manter o máximo de higiene possível. Mas, cara, assim, eu nunca me importei com isso, tá? Então, pra mim, ok, o banheiro, depende do banheiro, né? Mas o banheiro da firma, ok. E é isso. Tenha um gelo artificial, tenha uma boa frasqueira que retenha bem a temperatura, porque pensa que você vai ficar, sei lá, 8 horas, 9 horas, 10 horas fora de casa e esse gelo precisa estar, a temperatura precisa ser mantida ali dentro. E é basicamente isso, e bola pra frente que atrás vem gente. É possível manter o seu bebê no leite materno, mesmo você voltando a trabalhar. E se você é a favor de dar o leite artificial na sua ausência, para não ter que ordenhar durante o dia, também segue o baile. É que eu prefiro manter o leite materno, por causa dos benefícios todos dele, e eu não quero abrir mão disso. Leio muito a respeito, tô dentro de grupos que falam a respeito de amamentação. Tem a tabelinha já de cabeça de quanto dura cada um dos leites. Dentro do freezer, dentro da geladeira, fora da geladeira, como que descongela. Tudo isso também tá disponível na internet, mas se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem e perguntar que eu respondo. E é isso, tá bom? Espero ter ajudado, quem precisar de ajuda. E boa sorte. E se você precisar de ajuda de alguém profissional, chame profissional, não tenha medo. Chame uma consultora de amamentação, vai até um banco de leite. Se o seu pediatra não é a favor de amamentação e você quer amamentar, procura ajuda no banco de leite, porque elas ajudam. Eu já fui para banco de leite 2 vezes e elas me ajudaram muito, salvaram minha vida essa última vez da amamentação do Guilherme e valeu muito a pena. Sou muito apaixonada pela amamentação. Um beijo, tchau pra vocês.